sorrir novamente e sem constrangimento. Esse é o sonho de milhões de brasileiros que infelizmente não têm mais seus dentes. Em muitos casos isso já é possível com as novas técnicas de implantes bucais. E para falar sobre o assunto, está aqui conosco o doutor em periodontia, especialista em implantodontia, Célio Soares. Hoje em dia, quando se fala em arrancar um dente, doutor Célio, quando que se arranca um dente hoje? Só quando ele perdeu a raiz? O que acontece para que hoje em dia é muito raro a gente ouvir um dentista dizer que vai arrancar um dente, né? As perdas dentárias, de um modo geral, acontecem ou por problemas de cáries já num estágio avançado, ou por problemas periodontais, que é a perda da sustentação do dente, do osso, com consequente inflamação da gengiva, a gengiva começa a inflamar e depois o osso vai se perdendo, tá? E por traumas, acidentes, né? Então essa perda, ela tem situações que se torna inevitável. Dentes que antes a profissão fazia esforços heróicos para manter na boca em situações precárias, hoje nós não temos tanto empenho em manter esses dentes em situação precária, uma vez que o implante funciona de uma maneira formidável, resolvendo um problema funcional, estético e de saúde do paciente. Então, às vezes, vale até a pena arrancar aquele dente. Uma situação estratégica que a gente chama. Olha, interessante, é interessante. Tem situações que a manutenção do dente está prejudicando os vizinhos, entendeu? E a pessoa, naquela ansiedade de não perder um dente, compromete os outros. É verdade. Daí é preciso de analisar direitinho cada caso. É verdade. Bom, quando você fala em falta de dentes, não, a gente não fala só de estética, obviamente, né? Queria que você explicasse para a gente quais as outras consequências que uma pessoa sofre por uma falha dentária, por exemplo. A gente pode começar a fazer um histórico desde a dentição decídua, na infância, que a permanência dos dentes durante o tempo correto vai permitir o crescimento da maxila e da mandíbula da pessoa, de modo a permitir que, quando vêm os dentes permanentes, eles tenham espaço para poder entrar em oclusão e funcionar ali. As consequências vão se tornando cada vez mais sérias, cada vez piores, né? Mais sérias. E chega numa situação que pode comprometer o fato de uma oclusão desarmoniosa, pode comprometer, além da mastigação, pode comprometer as articulações temporomandibulares, que hoje em dia muita gente é acometida de dores que a gente chama de dores faciais, relacionada à musculatura, relacionada à própria articulação em si, né? Então, a gente considera o sistema estomatognático como um todo, tá? Os dentes, a musculatura, o sistema neuromuscular, a oclusão, que tem que ser considerado. E isso não é perdido de vista quando o paciente necessita do implante. Ou seja, você vai substituir um dente, fez a opção por implante, o dente que vai ser colocado em cima do implante tem que considerar toda essa harmonia do sistema estomatognático que nós estamos visando para manter o paciente sadio. Doutor Célio, como se faz um implante? Vamos começar por esse macro modelo aqui, ó. Isso. Considerando Segura bem. esse conjunto aqui como essa parte aqui sendo o osso. Internamente, nessa janelinha, teria o implante propriamente dito. E em cima do implante, nós teríamos o dente. Tá? Esse implante, ele é colocado no osso, seguindo uma sequência de perfuração com brocas de diâmetros diferentes. E, na medida em que você vai obtendo a perfuração que você precisa para a colocação do implante, você já tem na loja pronta, você só vem e coloca o implante, que de um modo geral tem forma de parafuso, cilíndrico ou cônico. Aí depois de um tempo... Depois de um período que esse implante fica sepultado, esse outro modelo aqui ilustra bem isso. Essa parte aqui vermelha seria o correspondente à gengiva. Este pino, ele vai dentro do implante e ele é colocado depois de um certo período, em alguns casos. Em outros casos, dependendo de uma série de situações,
você pode colocar isso na mesma seção que se coloca o implante. Então você teria o implante dentro do osso. Isso. Tá? Depois de um certo tempo, ou dependendo da situação, na mesma seção, você colocaria um pino dentro desse implante e em cima desse pino você colocaria o dente que o paciente deseja. Porque na verdade o paciente, quando vai no seu consultório, ele não pensa no implante, ele está pensando no dente ausente. Né? Então a gente costuma dizer que a implantodontia é uma disciplina da prótese com um componente cirúrgico. Existem algumas contraindicações, por exemplo, para o implante? Existem pessoas que não podem, ou situações onde há perda óssea, ou algum problema que ele não possa fazer um implante? Hoje em dia as contraindicações são mais de ordem, quando a pessoa tem problemas de saúde de ordem geral. Doenças que não estão sendo controladas, como o diabético, por exemplo, não controlado, pessoa é contraindicado o uso do implante. E pessoas que receberam radiação por motivo de alguma lesão cancerosa na região da face e pescoço, também tem que esperar um determinado período para fazer esse implante. Agora, as questões de ordem local, como falta de osso e, às vezes, problema de qualidade de osso, tem técnicas hoje que superam essas dificuldades, tá? Quais seriam essas técnicas? Essas técnicas seriam técnicas de enxerto de osso, tá? E às vezes até enxerto de gengiva, e a abordagem na colocação do implante esperando um tempo maior para depois colocar o dente quando o osso é de qualidade ruim. Ah, tá. A gente pode tomar essas precauções. A margem de sucesso às vezes diminui um pouco, mas não inviabiliza o uso do implante. Ah, ok. Os implantes, eles têm durabilidade de quanto tempo, por exemplo? Colocando que o implante bem sucedido, a margem de sucesso dele depois de 10 anos estaria na faixa de 85% a 90%. Tá? Então você vê o seguinte, nenhuma restauração convencional, Dura tanto a literatura fala em 10 anos sobre ela. A previsibilidade é muito grande e a gente tem uma margem de sucesso aí que depois de passar os 2 primeiros anos que o implante foi submetido à carga, daí o período crítico seriam esses 2 primeiros anos. Passou por esses 2 primeiros anos, a coisa vai embora. Com o implante, ele tem que ir ao dentista mais do que a pessoa que não tem um implante, por exemplo? Não, Márcia, é uma visita anual e não precisa mais do que isso. Que bom. Existe um limite ou uma idade mínima para se fazer um implante, doutor Célio? É prudente que as pessoas que se submeterem ao trabalho com implante já tenham ultrapassado a fase de crescimento. Então, a partir de 18 anos, a pessoa já pode ser candidata ao implante. E existe um número, por exemplo, limitado também de implantes a serem feitos? Vai resolver o seu problema com 3 implantes? Para que eu vou colocar 10? Não é? Vai resolver o seu problema aí com 2? Para que colocar 3? Tá? Mas o ideal seria colocar um implante para cada dente removido. A gente teria que, já com a prótese em posição, em cima dos implantes, por dentro dos dentes, a gente teria as perfurações por onde acessa para colocar os parafusos. Então a chavinha seria colocada para remoção e colocação dos parafusos. Isso é feito pelo dentista. O paciente, depois que a prótese é parafusada, ele vai embora para casa e permanece com ela por tempo indeterminado, desde que ele tenha cuidado na higienização. E essa prótese, ela é removida anualmente pelo cirurgião dentista para fazer uma limpeza e para poder verificar como é que está a situação dos implantes. Em cima desses 5 implantes, você põe, são peças que se unem aos implantes, que a gente chama de abátema, ou cilindros. Eles se unem aos implantes e sustentam a prótese inteira aqui. Então, isso aqui é parafusado em cima de 5 implantes e o paciente tem todos os dentes de volta numa prótese fixa, funcionando como dente mesmo.
ilustrando aqui 2 implantes, Márcia. Unir esses 2 implantes através de uma barrinha com um componente de retenção, tá? Então com 2 Vai implantes, encaixar lá. você encaixa aqui e aquilo abotoa. E fica uma prótese removível, mas estável na boca. Porque a dificuldade dos pacientes que têm dentadura inferior, a queixa maior deles é a falta de estabilidade. Esse daí é inferior, então. Essa seria uma prótese inferior. A outra pode ser superior? Você Também falou? pode. Pode ser superior, o paciente desdentado superior tem essas opções também. Doutor Célio, mais uma vez, muito obrigada, querido. Que Deus te abençoe Obrigado, muito. Viu? Márcia. Obrigada por ter vindo.